O monstro se aproxima calmamente. Há ódio em seus olhos, presas prontas para dilacerar carne e um desejo incontrolável de causar dor, sofrimento e de apagar a vida. O monstro ataca! Cristina acordou novamente suada e muito assustada. Se levantou da cama rapidamente para acender a luz do quarto para saber se aquele monstro não estava ali, como em seu pesadelo. Vendo que não há nada no quarto além dela própria, Cristina se sentou em sua cama, levando suas mãos ao rosto suado, tentando se acalmar. Os sonhos com aquele animal se tornaram tão frequentes que a garota passou a ter medo de dormir. A mera visão daquele enorme cão deformado lhe impede de ter uma noite de sono tranquila, e isso já começa a refletir em seu desempenho na faculdade e no trabalho. Mas por que Cristina passou a sonhar com um cão tão monstruoso? Por que tais pesadelos são tão realistas? História de hoje: A Maldição da Bruxa, primeira parte. História baseada no relato de Cláudia Gislani. Quando criança, Cristina morava no interior, mas quando atingiu a adolescência, decidiu se mudar para a cidade grande a fim de se dedicar aos estudos e ao trabalho. Conseguiu passar no vestibular e cursar uma boa faculdade gratuita, além de conseguir um emprego em um supermercado para custear sua estada na cidade enquanto estivesse na faculdade. Mesmo estando longe de sua cidade natal, Cristina nunca deixou de se comunicar com sua família, principalmente sua mãe, de quem era mais próxima. Mas todos os seus sonhos e desejos estavam em risco por causa dos constantes pesadelos com o cão sombrio. Por não conseguir descansar bem, seu rendimento no trabalho e nos estudos estavam caindo, coisa que poderia lhe fazer perder o emprego e notas baixas nas provas. Sem aguentar mais tal situação, Cristina resolveu ligar para sua mãe e contar o que estava ocorrendo. Oi, mainha. Como estão as coisas? Linda, faz tempo que você não liga e esqueceu que tem mãe, é? Ah, mainha, tem acontecido algumas coisas que estavam me tirando do sério, causando problemas. Por isso não estava querendo lhe incomodar. Queria resolver sozinha e só ligar quando estiver tudo bem. Então tá tudo resolvido, né? Que bom, linda. Não, mãe. Infelizmente ainda não estou bem. O problema só piorou e está muito ruim de resolver. Na verdade, eu nem sei se consigo resolver. Tô com muito medo, mãe. Credo, linda. Pois pode me dizer quem é o cara que tá te aborrecendo, que eu vou aí e dou-lhe uns tapas na orelha desse moleque. Vou agora esquentar o couro de quem tá incomodando minha linda. O jeito descontraído da mãe de Cristina sempre lhe acalmava, não importava o problema. Mas tais brincadeiras descontraídas logo sumiram quando a garota contou o que lhe estava incomodando. A história de tal animal fez a mãe de Cristina até mudar seu tom de voz para um mais depressivo. Cristina, tire os dias de folga no trabalho e na faculdade e venha pra cá. Você precisa passar uns dias aqui conosco. Com todos nós juntos vamos encontrar uma forma de resolver isso. Cristina conseguiu uma liberação no trabalho e na faculdade para passar uns dias no interior. Fez com uma certa urgência, pois os pesadelos continuavam. E na manhã do dia de sua viagem, Cristina foi para a rodoviária. Ao entrar no ônibus que a levaria para sua cidade, Cristina olhou pela janela e viu algo que lhe chamou a atenção. Sentado na calçada, próximo ao seu ônibus, estava um gato. Estava parado e não ligava para as pessoas que estavam caminhando. O animal estava com um olhar fixo em Cristina, não o desviava em momento algum. Cristina prestou atenção naquele gato por alguns segundos, achou que já tinha visto ele, que não era um gato estranho. Depois o ignorou e foi acomodar sua mochila para a viagem. Sentou-se em sua cadeira e pegou um de seus livros da faculdade para estudar um pouco antes do ônibus partir. Quando estava começando a ler,
Cristina se lembrou do gato e olhou pela janela e, para sua surpresa, o pequeno bichano ainda estava exatamente no mesmo lugar, a encarando. Por um momento, Cristina achou que se tratava de um bicho empalhado, mas a cauda do felino se movimentava calmamente. Aquilo deixou Cristina curiosa. A grande circulação de pessoas não incomodava o gato e ninguém pisava nele. Era como se as pessoas não existissem para o gato e vice-versa. Mas a garota resolveu deixar aquela situação de lado, pois poderia ser apenas um pequeno pensamento tolo que ela estava tendo por causa do cansaço. Tal cansaço levou a garota a começar a fechar os olhos e cochilar antes da saída do ônibus. Contudo, algo começou a incomodar Cristina de verdade. Ela escutou um rosnado baixo que aumentava cada vez mais. O barulho fez a garota suar frio de medo, e quando ela olhou para o corredor do ônibus, uma visão horrível lhe aconteceu. Vindo calmamente em sua direção estava aquele cão monstruoso, babando, com enormes presas e olhos amarelos que não perdiam contato com os olhos de Cristina. A garota ficou paralisada de medo. Como aquele monstro a encontrou no ônibus? E por que ninguém fez nada para impedir aquela coisa de entrar no ônibus? E para seu desespero, o cão ficou de pé e começou a caminhar como uma pessoa. Cristina percebeu que aquilo não era um tipo de cão, mas algo muito pior, um lobisomem. O monstro parou muito próximo a Cristina, a ficou encarando e não parava de rosnar. Quando o lobisomem se preparava para atacar, a garota conseguiu ter forças para dar um forte grito de desespero. O grito foi tão estridente que todos no ônibus se levantaram para ver se Cristina estava bem. Até o motorista correu para ver o que tinha acontecido. A garota estava suada e se recuperando da visão daquele monstro. Ela havia tido mais um pesadelo naquele breve cochilo que ela deu. Se desculpou com o motorista e com todos os passageiros. Morrendo de vergonha, se sentou novamente e colocou a mão na cabeça para refletir sobre aquilo. O pesadelo que ela teve foi o mais real até o momento. Ela pôde ver o animal em detalhes, escutar seu rosnado. Isso nunca havia acontecido. E quando o ônibus começou a se movimentar, Cristina olhou pela janela e viu o gatinho no mesmo lugar, lhe encarando, enquanto o ônibus se afastava. Quando chegou em sua cidade natal, Cristina foi recebida com alegria por seus pais e irmão. No caminho para o sítio, a família reunida conversava sobre como Cristina estava se saindo na faculdade, no trabalho. Uma conversa tranquila e relaxante, uma sensação que há tempos Cristina não sentia. Quando chegaram no sítio, Cristina foi se banhar para almoçar com todos. Quando entrou em seu antigo quarto, Cristina teve um lampejo na memória e se lembrou de um gatinho que teve na infância chamado Lilico. E imediatamente lembrou que aquele gato que ela viu na rodoviária lembrava o Lilico. Depois do almoço e de ter descansado da viagem, a mãe chamou Cristina para o quarto para que pudessem conversar em particular. Então Cristina contou exatamente tudo o que aconteceu até o momento. Sua mãe ficou paralisada, colocou a mão na cabeça e ficou pensando por um tempo. Eu achei que esse pesadelo tinha acabado quando você era criança, mas parece que tudo voltou novamente. Aquela bruxa maldita e seu filho desgraçado. Mãe, do que a senhora está falando? Que maldição! Bruxa? Que história é essa? Um dos funcionários que trabalhava aqui era um rapaz que tinha uma fama nada legal na cidade. Gostava de roubar, usar drogas, criar confusão quando bebia. Eu deixava ele trabalhar aqui porque ele nunca prejudicou a nós. E porque também a mãe dele era muito idosa, precisava do trabalho para cuidar dela. Mas o boato de que a idosa fazia magia negra, mexia com coisas satânicas, era meio que popular na cidade. Mas nós nunca vimos nada. Porém, um dia a polícia chegou aqui no sítio, querendo prender o filho dela por conta dele ter atirado em um homem na noite anterior para lhe roubar a moto. Todos nós ficamos espantados com a situação, né? A polícia levou o rapaz e a mãe dele, gritando, chorando, foi junto até a delegacia.
No dia seguinte, essa senhora voltou aqui e nos implorou para fazer alguma coisa para ajudar o filho dela. Nós negamos, né? Ele cometeu um crime, então, se ele cometeu um crime, ele ia ter que pagar por ele. Só que ela olhou pra gente de maneira fria e com ódio. E foi embora sem dizer mais nada. Uma semana se passou e ficamos sabendo que o rapaz havia sido baleado quando tentava fugir da delegacia. E nessa mesma semana, a mãe dele voltou aqui, usando uma roupa toda preta e com uma faca na mão. Ela gritou umas palavras que ninguém entendia, cortou a palma da mão com a faca e jogou o sangue para tudo que é lado. Pareceu assim que ela estava espalhando um feitiço, uma praga. Por fim, ela olhou fixamente para você, que tinha apenas 5 anos, e apontou o dedo sujo de sangue e começou a gritar. Esta é sua oferenda. Ela é sua. Venha pegar. Pode levar. E foi embora. Ficamos muito assustados com aquela cena. E dias mais tarde recebemos a notícia de que a idosa tinha falecido, de causas misteriosas. Nós achamos que era só loucura dela, mas você passou a ter um sono inquieto, não dormia direito e acordava gritando e chorando, dizendo que tinha visto um cachorro grande e feio. Isso era preocupante, pois você ficava cansada no dia seguinte, muito inquieta. Não queria fazer mais nada e chorava quando sentia sono. Dizia que o bicho ia te pegar, mas uma coisa estranha aconteceu depois. Em um de nossos passeios na praça na cidade, você viu um gatinho abandonado que miava muito. Você correu e o pegou no colo. Dizia que ele ia morar em casa. Você abriu um sorriso tão lindo quando pegou o gatinho que eu não tive coragem de negar. Quando chegamos, o gatinho foi direto para o seu quarto e subiu em sua cama e ficou sentado olhando tudo, como se estivesse reconhecendo seu novo lar. Você deu o nome de Lilico e naquele momento você não ficou mais inquieta e com medo de dormir. À noite você deitou na cama e adormeceu sem qualquer preocupação. Nessa noite eu fui ao seu quarto para ver como você estava e, para minha surpresa, você continuava dormindo e o Lilico deitado no seu lado. Você dormiu sem qualquer problema e foi assim por muito tempo. De alguma forma, a presença do gatinho lhe mantinha calma, como se fosse seu protetor. Cristina não tinha lembranças claras do Lilico por ser muito criança, mas conforme escutava sua mãe contando a história, sua memória começava a despertar e aparecer imagens mais claras do gato em sua mente. E o que aconteceu com o Lilico? Não sabemos. Por alguns meses ele viveu com a gente. E um dia ele simplesmente sumiu. Fiquei preocupada, achando que você iria voltar a ter medo, mas não. Seu sono continuou tranquilo, nunca mais você voltou a ter pesadelos. Era como se você não precisasse mais da proteção do gatinho. Certo dia conversei com uma colega que tinha um conhecimento nesses assuntos de magia. E ela acha que a velha bruxa, por vingança, fez um ritual de invocação de um demônio e ofereceu você a ele. E essa entidade surgiu em seus sonhos na forma de um cão infernal, um tipo de lobisomem. E aos poucos ele atormentou sua mente, perturbando seu sono, até você estar pronta para ser levada por ele. Aquilo me apavorou. O meu desespero em te proteger ia nos fazer abandonar tudo aqui e ir embora para bem longe. Eu rezava a todo momento pedindo a Deus para lhe proteger. E quando o gato entrou em nossas vidas e você voltou a ter noites de sonos tranquilas, minha esperança foi renovada. O Lilico foi uma espécie de anjo que veio lhe proteger, atendendo minhas preces. Se a entidade maligna surgiu em forma de um lobisomem, um anjo lhe protegeu na forma de um simples gatinho. E quando ele cumpriu sua missão, ele foi embora. Assim eu acredito.
Imediatamente a lembrança do gato na calçada da rodoviária veio à mente de Cristina. Será que o Lilico havia voltado para protegê-la? Então significava que o lobisomem havia voltado para lhe buscar e cumprir a maldição da bruxa. O medo tomou conta de Cristina. Como ela ia se defender de tal entidade?